Vamos mergulhar num tema que todo mundo acha que conhece: gratidão, mas não do jeito que a gente costuma pensar. Não é sobre ter bons modos, e sim sobre um mecanismo de sobrevivência poderosíssimo, quase invisível. Imagina a cena. Alguém segura uma porta pesada para outra pessoa passar, e essa pessoa simplesmente passa reto com o rosto grudado no celular, sem nenhum olhar de reconhecimento. A reação que isso causa na gente é quase física, né? É um incômodo. A ingratidão parece que quebra uma regra fundamental da convivência humana. Chega a ser quase uma ofensa pessoal. E o mais curioso é que isso não é de hoje. Se a gente olhar para a história, para a literatura, a ingratidão sempre foi a grande vilã. Tá lá no Inferno de Dante, nas peças de Shakespeare. É um tipo de comportamento que é universalmente condenado. E aí é que a gente entra num paradoxo gigantesco. É muito, muito fácil apontar a ingratidão nos outros. Mas a gratidão de verdade, aquela que muda a forma como a gente vive no mundo, essa é raríssima. E é justamente o porquê dessa raridade que a gente vai investigar agora. Vamos olhar para as palavras. O jeito que a gente agradece em diferentes línguas esconde pistas incríveis sobre como o nosso cérebro entende esse ato. Olha que interessante. Santo Tomás de Aquino já falava que a gratidão tem 3 níveis. O primeiro é o intelectual, que é o thank you do inglês. Ele vem de think, pensar. É um reconhecimento meio frio, sabe? A mente processa que recebeu um favor e pronto, acabou ali. O segundo nível é o emocional, como gracias em espanhol, que celebra a graça, o benefício recebido. Mas a língua portuguesa, ela vai mais fundo. Ela chega no terceiro e mais poderoso nível. E essa é a grande virada de chave. Dizer thank you é quase como dar um recibo de padaria. Atesta que a transação aconteceu e ninguém deve mais nada a ninguém. Fim de papo. Agora, dizer obrigado, isso é como assinar um contrato social. A pessoa que agradece se coloca na posição de estar, literalmente, obrigada a retribuir. A manter aquela relação, aquele vínculo vivo. Essa história real da Regina e de um motociclista anônimo mostra isso de um jeito, uau, poderoso. A filha dela estava perdendo a consciência no meio de um garrafamento, um caos. Do nada, um estranho aparece, vira o anjo da guarda dela, não só abrindo caminho para o hospital, mas ficando horas cuidando do carro que ela teve que abandonar. Ela nunca mais o viu, nunca pôde pagar o favor, mas há 10 anos ela reza por ele, todas as noites. A dívida nunca foi quitada, mas o vínculo que se criou ali, esse se tornou eterno. Agora, vamos sair um pouco da filosofia e entrar na biologia para entender por que esse mecanismo de criar vínculos é tão central para a nossa sobrevivência como espécie. Pensa, por exemplo, nos líquens. É aquela simbiose perfeita entre algas e fungos. Se separar, os dois morrem. Um não consegue existir no mundo sem o trabalho do outro. A nossa sociedade funciona com a mesma lógica. A gratidão de verdade nos obriga a confessar que somos estruturalmente dependentes uns dos outros. E isso tem um efeito físico real. Um estudo do pesquisador Glenn Fox colocou pessoas numa máquina de ressonância magnética para ouvir relatos de sobreviventes do Holocausto sendo resgatados. O resultado? Uma ativação fortíssima do córtex pré-frontal ventromedial. Essa área é basicamente o centro de comando que diz para o corpo inteiro: pode baixar a guarda, estamos seguros. Quando a mente reconhece que foi cuidada, o corpo todo relaxa. Se os benefícios são tão claros, por que é tão difícil sentir gratidão? Porque a nossa mente tem umas distorções cognitivas muito agressivas. Vamos dar uma olhada nas 3 principais armadilhas. A primeira é a armadilha do excesso de direitos. É o vício de achar que o mundo nos deve alguma coisa, de focar sempre no que falta. O contraste entre o Tenente Dan e o Forrest Gump no filme é perfeito para ilustrar isso. O Tenente Dan vive consumido pela amargura do que a vida lhe devia. Já o Forrest, que não espera nada de ninguém, vê cada pequena coisa como um presente, um milagre. E isso já nos leva direto para a segunda armadilha: a nossa incapacidade de viver no agora. Tem uma parábola budista que conta a história de um monge fugindo de um tigre. Para escapar, ele pula num abismo e se agarra numa raiz. Em cima, está o tigre do passado. Lá embaixo, esperando ele cair, outros tigres, que são o futuro inevitável. E enquanto ele está ali, pendurado, 2 ratinhos começam a roer a raiz. É o fim. Só que aí, ele nota, ali do lado dele, um morango selvagem, perfeito, crescendo na rocha. Ele pega o morango, come e acha a coisa mais doce que já provou na vida. Conseguir saborear esse morango é uma disciplina mental. Mas a nossa mente adora focar nos tigres, o que nos joga na terceira armadilha: a recusa em celebrar o que está incompleto. É a lógica da barra de progresso do computador. Aquela barrinha não é precisa, sabia?
Ela é uma ferramenta emocional feita só para a gente não surtar de ansiedade. O problema é que a gente leva essa impaciência digital para a vida real e ficar amaldiçoando os 99% do processo em vez de celebrar cada passo do progresso. Diante de tantas armadilhas mentais, a conclusão é uma só. Gratidão não é um sentimento que brota do nada. É um músculo, e como todo músculo, precisa ser treinado. Então, vamos para alguns exercícios práticos. O primeiro já é um soco no estômago. O desafio de passar 24 horas seguidas sem reclamar, de absolutamente nada. E a regra é cruel. Se no meio do dia a pessoa solta aquele suspiro de impaciência na fila do banco, o relógio zera. Um resmungo mental? Zera de novo. É dificílimo. Mas calma. Isso não é sobre positividade tóxica, sobre engolir sapo. A metáfora da buzina ajuda a entender a diferença. Buzinar para avisar um pedestre distraído que vai ser atropelado é uma ação necessária, vital. Agora, buzinar quando se está parado, no engarrafamento total, isso é o puro som do ego, da raiva em gotejo de não ter controle sobre o universo. O desafio é calar essa buzina inútil. O objetivo é aprender a compartilhar o presente que recebemos em vez de guardar só para si. A lenda de Kandata mostra o horror que é fazer o contrário. Ele era um assassino no inferno que recebe uma chance de sair de lá por causa de um único ato de bondade que fez na vida. Um fio de aranha desce do céu para ele. Mas quando ele olha para baixo e vê outros condenados subindo no mesmo fio, o egoísmo dele explode. Ele grita: "Esse fio é meu!" No exato instante que ele tenta privatizar a graça, o fio se rompe. E isso tudo nos leva à nossa reflexão final, que talvez seja a mais profunda de todas. Pensa um pouco no paradoxo do aniversário. A gente comemora mais um ano de vida como se fosse algo normal, garantido. Mas, do ponto de vista da biologia, estar vivo por mais um dia é um milagre estatístico absurdo. É como ganhar na loteria contra milhares de bactérias, acidentes e mutações genéticas que poderiam dar errado a qualquer segundo. E aqui vem o ponto central. E se a gratidão mais profunda não for pelas coisas boas que a gente tem, mas por todos os desastres que não estão acontecendo agora? Agradecer não pela presença de algo bom, mas pela ausência de um caos infinito. A gente se esquece de que a estabilidade, a ordem, é algo matematicamente quase impossível num universo que tende à desordem. O simples fato de que o lugar onde estamos agora não está, sei lá, pegando fogo, o silêncio do caos não nos atingindo, esse já é o maior espetáculo de todos. Se a ingratidão nos cega a ponto de queremos implodir um prédio inteiro por causa de uma parede mal pintada, a gratidão de verdade é a lente que nos permite ver. Ver que só o fato de não estarmos neste exato segundo caindo de um precipício, isso por si só, já é o morango mais saboroso que poderíamos provar. Estar aqui, simplesmente, é o prêmio principal. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos. E que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.